Fala pessoal, eu sou o Rimura e sejam bem-vindos ao Resumindo Manhwa. Hoje vamos continuar a história do jovem que foi traído pelo seu grupo, mas reencarnou como um monstro muito poderoso. Pessoal, quero agradecer pelo 5k de inscrito, muito obrigado mesmo. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O ogro já estava preparado para amassar os aventureiros, eles que estavam paralisados de medo na frente de seu oponente. O Proto estava escondido, apenas observando o que eles iriam fazer. Como a diferença de nível era grande, provavelmente haveria eliminações, caso eles tentassem fugir. O Proto até pensou em ajudar, mas eles iriam acreditar que estavam cercados, e seria pior para eles. Por enquanto, o Proto só iria esperar mesmo. O espadachim está em pânico, e sua vontade é apenas fugir. Carmélia tenta acalmar o garoto, e diz que pode acabar com o ogro, com a sua magia, mas precisaria da ajuda dele. Ele fica na dúvida se realmente conseguem vencer, mas não tem opção. Caso ele tentasse fugir, a chance do ogro capturar ele era bem alta. Então se prepara e usa sua habilidade, Corte Flamejante. Mas antes de conseguir atacar, o ogro consegue acertar o garoto e joga ele para longe. Lina tenta atacar, mas o ogro consegue desviar e contra-ataca, e acerta de raspão a garota, que mesmo assim sai voando com a força avassaladora do ogro. Carmélia se prepara e usa sua flecha de gelo. A primeira, o ogro consegue se defender com o seu porrete, mas a segunda acaba acertando bem em sua barriga. O monstro tira o cristal que estava em seu corpo e fica mais furioso ainda, deixando o cristal em pedaços. O Prota, que só estava observando, percebe que eles estão com grandes problemas. Além de não terem nível suficiente, a coordenação deles é péssima. Ele então fica se questionando por que eles foram tão a fundo. Carmélia fica sem saída. Ela terá que usar sua lança de gelo. Mesmo que não venha derrotar o monstro, ao menos ganhará um tempo para pensar em algo. Ela precisaria que seus companheiros ganhassem tempo, assim ela conseguiria usar sua magia. O espadachim só consegue pensar na derrota, pois são fracos demais. Ele acredita que se continuar assim, logo será eliminado. Carmélia então grita com os dois, pois eles precisam lutar, senão todos serão eliminados. Ele fica furioso, pois para ela é fácil falar, já que está na retaguarda sem correr perigo nenhum. O garoto então tem uma ideia brilhante. Ele chama Lina para contar o seu plano. Após explicar, a garota entende perfeitamente o que deverá ser feito. O ogro, vendo que eles estão distraídos, realiza outro ataque, mas os dois conseguem desviar. Carmélia precisa que seus companheiros levassem o monstro para mais perto dela, mas como eles estão assustados, seria pedir demais, então sua única escolha era tentar usar todo o seu poder em um único ataque. Quando ela começa a se concentrar, o garoto se prepara para colocar seu plano em prática. Lina então usa seu corpo leve e empurra seu companheiro para longe. Carmélia percebe o que estava prestes a acontecer. Lina então pede para Carmélia não achar que eles são pessoas ruins. O Proto fica furioso quando vê que eles estão abandonando sua irmã. Carmélia então se vê sozinha na frente do ogro. Ele que desfere um poderoso ataque, mas Carmélia consegue parar sua invertida usando sua magia, que destrói um dos braços do ogro. Mas o ogro não se intimida e contra-ataca, jogando a garota para longe. O garoto ainda joga na cara da maguinha que tudo é culpa dela, pois ela quis mais a fundo na caverna em tão pouco tempo. Isso tudo com a motivação de encontrar seu irmão, o espadachim ainda completa, que provavelmente ele já está eliminado, pois era fraco e de baixo nível. O Proto fica surpreso quando escuta essas palavras. O ogro estava preparado para finalizar o combate. Carmélia só conseguia se lembrar de como seu irmão foi imprudente e fica se perguntando aonde ele poderia ter ido. Quando o ogro iria finalizar a luta, o carniçal aparece e desfere um golpe que para a investida do ogro. O Proto então será o seu novo inimigo. O ogro não se importa em quem será o oponente, ele só quer atacar. O Prota consegue saltar e desviar de sua invertida. O carniçal acredita que pode vencer, já que seu oponente está debilitado. Então salta em cima do monstro e o golpeia. O Prota pega um dos cristais mágicos e arremessa com toda a força e acerta seu alvo. Ele salta em cima do ogro, mas é acertado e jogado para longe. O Prota tentou controlar seu adversário, atacando o lado machucado, mas terá que mudar de estratégia, pois mesmo ferido, o seu oponente tem uma velocidade monstruosa. O garoto então corre para cima do seu oponente e desliza para desviar do ataque. Os ataques do ogro está bem previsível, já que ele está usando apenas um braço. Se o Prota focar no ataque, será fácil desviar, e ele poderá vencer com a exaustão do inimigo. O garoto então fica apenas desviando dos ataques, esperando o melhor momento para dar o golpe fatal. Outra forma que o monstro poderia usar seria suas presas. O Prota tinha confiança que o monstro iria até ele, caso ele ficasse apenas desviando. O ogro consegue morder e ferir o braço do Prota, mas ele não se importa, pois fazia parte do seu plano. Já que o monstro é resistente e de nível mais alto, o Proto só poderia acabar com a luta com um golpe decisivo. Agora que o ogro estava indefeso, o Proto pega impulso e salta no pescoço de seu adversário. Com suas presas afiadas, ele consegue eliminar seu oponente. No final valeu a pena, o garoto evoluiu 4 níveis. Ele então usa sua habilidade de regenerar para ter seu braço novamente.
Contanto que o Prota não leve um golpe fatal, ele não sofreria nenhum dano mais grave. Em seus pensamentos, ele se desculpa por causar isso à sua irmã, que nunca desistiu dele e estava disposta a procurar por ele, mesmo ele sendo um aventureiro tão fraco. Agora o Prota teria outro problema. Ele tem que fazer algo ou sua irmã voltará novamente a procurar por ele. Então ele se recorda de sua antiga espada e resolve levar ela. O Prota encontra dois aventureiros. Ele então finge que está atacando sua irmã. Os aventureiros, ao tentar proteger ela, o Prota bate em retirada para não ser acertado. Depois de um tempo, Carmélia acorda. Os dois aventureiros explicam que ela estava sendo atacada por um carniçal, mas ele acabou fugindo. A garota se assusta e pergunta onde estava o ogro que ela estava enfrentando. Ela tem a sensação que alguém a carregou. Parece até nostálgico esse sentimento, mas seria impossível disso ter acontecido, já que ela foi traída. Carmélia se desespera ao ver a espada que não era dela. Quando ela pega a espada e repara que era do seu irmão, ela vê uma mensagem que estava escrita: "Voltarei com certeza, apenas espere." A garota entra em prantos e começa a chorar sem parar. O Prota, em seus pensamentos, se despede de sua irmã. Ele tem certeza que um dia se encontrarão novamente. Ele se alegra enquanto corre pela dungeon, pois só falta 2 níveis para evoluir, e logo estará aparecendo com o humano novamente. A missão do Prota agora é matar monstros até evoluir. Ele acha vários Bugerbees, monstros de rank D. Ele finaliza facilmente eles, e ainda se alimenta com uma deliciosa refeição. Bem, não é tão deliciosa assim. Os tentáculos são como borrachas, e a pele é dura como metal, e o gosto nem é tão bom assim. A preocupação dele é de acabar sendo eliminado por comer os Bugerbees. Apesar de odiar o fato de ter que se alimentar de monstros, ele não tem outra solução. O Prota estava prestes a subir de nível e conseguiu uma nova evolução. Ele já teria saído do esqueleto para um carniçal e acredita que poderá até entrar nas cidades após sua próxima evolução. Apesar de ser apenas 2 níveis, pode estar longe ainda, pois se não lutar com monstros mais fortes, ele ganhará pouco XP. E confrontos com monstros igual o ogro era melhor ser evitado, pois não importa quantas vidas ele tenha, ainda seria muito difícil. Enquanto o Prota está distraído, ele não percebe o inimigo se aproximando, e o monstro pelas costas desfere um ataque, que seria fatal, caso ele não fosse tão rápido. Ele sente o poder absurdo vindo de seu inimigo. Era uma gárgula de nível 21, um monstro de rank C. A gárgula parte para cima, e o Prota consegue desviar. Ela então usa sua baforada de fogo, enquanto o Prota fica sem defesa. Ela o ataca, e por pouco, nosso carniçal não teve um ferimento grave. Mesmo desviando, ele é arremessado para longe, com o impacto que o monstro teve. A gárgula estava mantendo um padrão de ataque. Ela usa suas chamas para cegar seu oponente, então voa até ele para atacar. Assim, seria incapaz de ouvir ela chegando. Ele estava sem saída, só conseguiu vencer o ogro, pois ele estava debilitado por conta do ataque de sua irmã. Agora ele não tem quem o ajude, então sua melhor opção era correr, enquanto tem tempo. A gárgula é muito rápida e não dá espaço para seu adversário conseguir fugir, mas o Prota consegue desviar de seu ataque e a acerta em cheio. Mas nenhum arranhão foi causado, a pele de seu inimigo era muito resistente. Ele então continuou sua fuga. Ao chegar no final do corredor, havia um penhasco e não teria mais para onde ir. A gárgula então usa novamente suas chamas e voa em uma invertida para finalizar seu oponente, que estava encurralado. Mas algo inusitado acontece. O Prota consegue desviar, fazendo com que ela caia do penhasco. O Prota aproveita a oportunidade e salta em cima dela, impedindo que ela voe, e com suas presas afiadas consegue ferir o monstro. E para finalizar a luta, ele aproveita o impacto da queda para acabar com seu adversário. O garoto conseguiu evoluir para o nível 20 e finalmente estava pronto para evoluir novamente. A primeira coisa que ele irá fazer é verificar sua aparência após a evolução. Ele então implora para se tornar algo mais próximo de um humano. Tá chegando a hora, rapaziada, bora ver o que ele vai se transformar. O seu rosto começa a modificar, seus bracinhos de palito agora estão mais fortes e finalmente ele virou um metamorfo, um monstro de rank C, que apesar da máscara sorrindo, é um monstro muito forte. O Prota havia ficado maior. Ao tocar na máscara, percebe que poderá retirar ela. Sua vontade era parecer um humano, mas ao contrário virou uma coisa que é monstruosa. Os metamorfos são monstros mortos-vivos que imitam a forma dos humanos para poder atacá-los. Algumas lendas dizem que aqueles que veem sua verdadeira forma nunca voltam para casa. O Prota se alegra quando percebe que ele pode imitar a forma dos vivos. Ao olhar seu status, percebe uma nova habilidade, chamada Máscara. Seus status também estão bem mais altos. Como um monstro de rank C é tão forte que aventureiros teriam dificuldade de enfrentar caso não fossem habilidosos. O garoto se alegra, pois poderá se passar por um humano, se esconder de sua verdadeira forma. Após algum tempo, ele percebe que está ficando mais fraco. Ao verificar a habilidade,
percebe que sua mana é drenada enquanto estiver na forma humana. O MP do Prota é apenas 26. Isso daria um tempo de 4 horas para ficar transformado. Dessa forma, seria difícil viver na cidade. A melhor opção era subir de nível e aumentar seu MP. E agora ele poderia esperar muito de sua próxima evolução. É só manter a calma e continuar subindo de nível. O Prota é interrompido por um terremoto que toma conta da dungeon. Várias pedras gigantescas estavam se soltando. Quando o evento acaba, o Prota fica imaginando o que seria um desastre da masmorra. Deixa eu explicar o que seria um desastre da masmorra. Dizem que nas profundezas da Terra jazem restos de monstros gigantescos. O espaço peculiar que libera essa mana maligna que sai de seus corpos é chamado de masmorra. Se esse espaço é deixado sozinho, acumulando mana por muito tempo, resulta em uma explosão de fenômeno anormal. Isso que é chamado de desastre da masmorra. O Prota fica imaginando que os monstros de rank C que estão aparecendo seriam resultado desse evento. Ele novamente está distraído e uma gárgula se aproxima e o ataca, mas ele consegue desviar. Como ele não possui garra, por causa de sua forma humana, ele pega uma pedra e arremessa no seu alvo, com tanta força que chega a derrubá-la. O garoto está exausto por causa da forma que está. A gárgula vê do seu oponente indefeso, usa suas chamas. Ela parte para cima do seu alvo, mas o Prota está esperto e muito rápido. Ele aparece nas costas de seu oponente e o golpeia fazendo com que a gárgula caia no chão. Ele então salta e finaliza o combate. Como ele teve que passar pelas chamas para conseguir acertar o ataque, ele usa sua habilidade de regeneração para se recuperar dos danos causados. Os monstros são bem fortes, mas tem uma fraqueza, que é a falta de inteligência. Mas o Prota não possui essa fraqueza. Ele ainda é resistente à mana da masmorra e não se sente cansado, igual os humanos ficam. O garoto está se achando o Chuck Norris, e não importa quantas gárgulas venham, ele poderia vencer todas. Mas sua opinião logo muda. Quando 3 gárgulas aparecem, ele percebe que seria impossível enfrentá-las e bate em retirada. Ele consegue se esconder e despistar os monstros. Está claro que a taxa de aparecimento dos monstros está aumentando. Sem dúvida, algo deve estar acontecendo nessa masmorra. O Prota continua derrotando as gárgulas, que encontra no caminho. Quando ele se fere, ele usa a regeneração. Estava ficando mais forte, agora possui excelentes habilidades físicas, presas e garras, uma alta resistência e múltiplas habilidades. O corpo de um monstro é absurdamente mais forte do que o de um humano. O Prota acredita realmente que um desastre está prestes a acontecer. O maior problema é que terá monstros de alto nível aparecendo, e em grandes quantidades. Eles irão para fora e irão começar a causar estragos por onde passarem. E a única forma de impedir o evento é derrotando seu coração, ou seja, seu chefe. O garoto escuta passos, então se esconde. Ao olhar, percebe que são humanos. O espadachim se chama Frank. Ele tem certeza que com todos esses eventos acontecendo, um desastre está bem próximo. O companheiro arqueiro se chama Guido. Ele acredita que a melhor opção agora era voltar e reportar toda a situação. Mas sua companheira Shelly acredita que a melhor opção é continuar e derrotar o chefe antes que haja vítimas. O Prota se arrepende de não ter fugido antes. Esse grupo é de nível mais alto do que da sua irmã e ainda estão mais bem equipados. Ele não teria chance alguma caso uma luta começasse. Guido não vê necessidade alguma em se arriscarem dessa forma. Já Frank entende que como o desastre vai ficando cada vez mais forte, eles têm grande chance de conseguir eliminar o chefe, já que ainda está bem no começo. Guido continua acreditando que é uma péssima ideia, pois se esse evento acontecer, o chefe aumenta de nível e muda de forma. Seria muito imprudente enfrentar o chefe sem qualquer informação. Frank tenta motivar seu companheiro, dizendo que ele poderia vender a pedra mágica por uma fortuna. Havia outro problema, o impacto negativo no comércio. Várias pessoas perderiam empregos e a fome com certeza viria. Frank finaliza, dizendo que a principal causa da cidade de Shelly falir foi um desastre da masmorra. O Prota tem lembrança de seu passado, quando sua vila foi atacada. Ele se descuida e o Guido acaba observando sua mão e sem pensar 2 vezes ataca. O Prota consegue desviar, mas seria muito perigoso tentar fugir, então ele teria que tentar usar sua habilidade. Frank dá 3 segundos para quem estivesse escondendo saísse. Quando termina sua contagem, um jovem de cabelos brancos, todo zaralhado, sai de trás da pedra. Ele explica que estava escondido, pois não sabia se eram aventureiros ou bandidos. Mesmo se fossem aventureiros, sempre é problema encontrar aventureiros dentro da masmorra. Guido é um ótimo observador. Ele nota que ele está muito mais preocupado do que deveria estar. E o pior de tudo, ele não se sente receioso. Frank percebe que o garoto está muito cauteloso, e ele não parece que é um aventureiro normal. O Prota pensou que poderia enganar eles, mas não parece que a situação mudou para melhor. O grupo então, mesmo desconfiado, estende sua mão para o jovem aventureiro. Então é isso, pessoal, eu quero te agradecer por ter ficado até agora comigo. Se ficou até aqui é porque gostou do conteúdo, então deixe seu like e se inscreva no canal, isso vai me ajudar demais. Valeu, até a próxima.